Tá aqui, ó. Muito bom, gente. Como o Thiago falou no começo, a gente tem conversado a respeito de fobias e medos da nossa época que tem impulsionado e mexido com o nosso coração diante da demanda de um século XXI que nos impulsionou a termos sucesso em tudo. Então, desde já, eu vou pedir desculpa a vocês, porque nesse assunto de nomofobia, ou medo de sentir-se desconectado, ou medo de não ter um celular que funcione de acordo, eu vou mostrar forte nesse momento. Quem nunca teve um desse? Quem nunca quis ter um desse? Lembra desse celular? E esse aqui, ó. Agora o sonho de consumo de todo mundo que quis ter um celular na vida. Atenção, hein? Lembra disso? Isso é da época que só o celular era suficiente só para telefonar. E assim a gente veio avançando ao longo da tecnologia nos anos, e hoje nós temos os conhecidos smartphones que fazem de tudo, inclusive ligar. Mas para eu falar desse tema, eu preciso ser réu confesso, tá bom? Há poucos dias eu recebi um recado do meu celular da minha esposa. E aí eu fui todo feliz, achando que eu recebi um grande "eu te amo". Falei, olha, recado da minha esposa essa hora deve ser algo realmente inspirador para o coração. E o recado era muito simples: fique menos no celular. E converse mais comigo. Eu falei, opa, eu acho que eu estou exagerando. Então, eu não estou falando de nada mais na vida de qualquer pessoa aqui que não seja comum na minha vida e que também não seja comum na vida de muita gente. Porque 73% dos brasileiros não saem de casa sem celular. E desses 73%, 60% deles, segundo a pesquisadora da UFRJ, Ana Lúcia King, são dependentes de celulares e principalmente smartphones. Então, se tivermos 100 pessoas aqui essa noite, 100 pessoas dependem do celular. E falo mais, 34% das pessoas aqui dentro estão doidas para pegar no celular nesse momento. Pode pegar, gente, não liga. Aproveita que vai pegar e faz check-in na página do Galpão. Esse celular se tornou algo tão necessário para as nossas vidas que a psicologia começou a avaliar o comportamento do ser humano a partir do uso do celular e detectou um novo problema social chamado nomofobia, ou dependência do celular. Um problema que se agrava cada vez mais quando nós vemos crianças ainda na fase de formação usando celulares e telefones e smartphones indiscriminadamente. Ontem, ou faz 2 ou 3 dias, eu conversava com alguém e esse falava assim, na minha época, com 10 anos, eu não sabia, eu tinha dificuldade de apertar o botão vermelho ou azul. Hoje, você dá um celular na mão de uma criança de 5 anos, ela está fazendo assim com o dedinho. Não é verdade? Parece que já nasce com um chip conectado, Wi-Fi, Bluetooth com o celular. Para a gente era muito difícil, eu soltava pipa, jogava bolinha de gude, as preocupações eram essas. Hoje, a criança, se não der um celular, ela briga. Essa semana eu passei no shopping e passei por uma criança brigando, pai, eu ainda não tenho aquele celular. Uma criança que deve ter aí uns 10, 8 anos falando disso com o pai. Ou seja, esse negócio tem tomado tanto conta da nossa rotina, da nossa caminhada, tem consumido tanto o nosso tempo a ponto de mudar o comportamento e criar doenças sociais, doenças relacionais muito características no nosso dia a dia, e qualquer semelhança é mera coincidência. Mas vamos com calma. A questão é a seguinte: não tem nenhum problema, nós não estamos fazendo aqui apologia contra o uso do telefone ou do smartphone, ou você ter um dispositivo de comunicação que facilite a sua vida. O problema não é ter, o problema é depender dele. A grande questão é depender dele, como por exemplo eu vou mostrar nesse vídeo aqui que eu vou passar para vocês nesse instante, produzido pela Apple.
experience nomophobia on the iPhone than any other phone. Is your camera okay? Oh my gosh. Já se viu em alguma situação parecida com essa? A questão é quando o uso indiscriminado da tecnologia se torna uma doença. Há diversos indicadores. Dentre eles eu posso citar, por exemplo, a sensação contínua de bem-estar com o telefone. Eu só me sinto bem, eu só me sinto completado quando o telefone está na minha mão. Se ele fica muito distante de mim e já começa a me criar um incômodo. Será que alguém mandou algum recado para mim? Eu falo algo que eu preciso saber, que eu não soube há 2 segundos atrás? Ou então você está conversando com uma pessoa e você coloca o telefone celular no meio, entre você e ela. E aí você fica prestando atenção na luzinha do WhatsApp ligando. Espera aí um pouquinho. Há tempos atrás eu fui num bar e estava numa placa assim: coloque seu telefone celular aqui em cima. O primeiro que pegar, paga a conta. Tamanha é a fobia que a gente tem, o medo que é criado em nós de ficar distante da comunicação no tempo que o celular ele proporciona para a gente. Ontem eu conversava com um amigo vindo de São Paulo e disse que ele passava pelo metrô. E ele pega o metrô muito cedo em São Paulo. E quando você olha, ele disse que quando ele olhou pelo vagão do metrô assim, o que ele via era celular, ou na tela azul ou na tela verde. Vocês sabem o que estão fazendo. Ou estava no Face ou estava no WhatsApp. Então essa sensação de bem-estar com o celular é um dos sinais de alerta desse tipo de doença. A outra é dificuldade de manter-se distante do aparelho. Você já fez um test drive? Deixou seu celular 30 minutos desligado? Mas deixar desligado não é a grande questão. Eu quero que você experimente a sensação de deixar seu telefone 30 minutos desligado, longe de você. Encontrei um amigo também na faixa aqui, mais ou menos minha, dos 50 anos, e ele falava assim: Cláudio, desinstalei o WhatsApp. Para a nossa geração não tem problema desinstalar o WhatsApp. Os mais novos que têm mais dificuldade com isso. Tem mais dificuldade com essa falta de conexão. E ele falou assim: eu estou experimentando uma sensação de liberdade tremenda. Você vai se surpreender se você deixar seu telefone parado um dia, 24 horas. Tem alguém no galpão aqui outro dia, eu não sei quem foi, postou no Facebook. Vou ficar 24 horas sem entrar no Facebook. 40 minutos depois, estava postando uma mensagem. Você entende qual é a necessidade que isso vem gerando na nossa rotina, a ponto de mudar a nossa forma de nos comportarmos com as pessoas? Um outro problema grave que esse tipo de doença ou de patologia psicológica traz é a falta de foco no trabalho. Empresas, elas têm montado planos de procedimento ou doutrinação de procedimentos, ou como queira chamar, para que as pessoas não usem o celular ou tenham hora para usar o celular no horário de trabalho, para que aquilo não interrompa a rotina. Uma vez eu estudei sobre utilização do tempo num livro muito bom, A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. É um livro que eu aconselho todo mundo a ler, e ele fala assim, que a nossa vida, o nosso tempo precisa estar dividido em 3 áreas: coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais. As importantes é aquela que você coloca na sua agenda, que você bloqueia a sua agenda, tem que acontecer naquele dia, porque você planejou estar ali ou fazer aquilo ou aquilo outro. Quando eu aprendi isso, gente, eu já me libertei um monte. As urgentes são aquelas que aparecem e se você não fizer, já era. O problema é que quando você deixa de fazer as importantes, elas se tornam o quê? Urgentes. Aí você fica escravo das urgências. Mas tem um terceiro tipo de mau uso do tempo que é extremamente importante a gente prestar atenção na nossa demanda, e o celular e o telefone é um dos grandes vilões desse mau uso. São as coisas circunstanciais. Eu estou aqui concentrado numa coisa, aí você ouve aquele bendito barulhinho. Quem resiste a esse barulho? Se você não resiste, você no mínimo fica com raiva de você mesmo, porque você não consegue ficar sem pegar no celular depois que ouve esse barulho. E aí eu estava numa reunião semana retrasada com um amigo aqui em cima de uma loja de tintas, e ele falava dessa dificuldade de não conseguir desconectar do celular no horário de trabalho, algo que era dele, pessoal.
E eu aprendi uma coisa na minha vida, gente. Eu tenho aprendido. Se você ouvir meu celular, você não vai ouvir meu celular. Eu tirei quase todos os sons do celular. O único som que meu celular faz é quando ele toca. Porque eu optei em escolher a hora que eu quero ver as mensagens que estão ali. Eu escolhi. Eu tenho autonomia. Eu não fico escravo daquelas circunstâncias. Eu não posso fazer o meu mau uso da tecnologia objeto de satisfação pessoal e íntima, inclusive. Um outro sintoma dessa doença, e aí a coisa começa a ficar mais grave, é quando pessoas ficam intolerantes a outras pessoas. Outro dia alguém falou assim, manda mensagem para mim, mas não manda por voz. Entendeu? Você vai criando uma intolerância a olhar, a contato. Você vai criando uma intolerância, e eu não gosto de mensagem por voz também, tá? Mas fica só entre nós. Você vai criando uma intolerância às coisas desagradáveis que fazem parte de um relacionamento normal entre as pessoas, e você vai colocando isso no filtro da telinha do seu celular. Só que isso, se ficasse ali, talvez fosse bom, mas não fica só ali. Isso entra no filtro da nossa vida. E aí você começa a ouvir aqueles excessos de reclamação do tipo, você está demais no celular. Esse assunto é tão profundo que, pesquisando sobre ele, eu descobri um outro estudo a respeito dessa palavra, e eu não sei quantos já ouviram falar dela. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Foi a primeira vez que eu tive contato, foi nesse estudo. O phubbing é quando você ignora outra pessoa por causa do celular. E é um dos maiores problemas de crise de relacionamentos, é essa palavra, e isso se tornou também objeto de estudo. Tanto que uma pesquisa da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, confirmou que os celulares são prejudiciais aos relacionamentos amorosos e eles podem levar, inclusive, a certos níveis de depressão. Você tinha consciência disso? Tem gente que prefere conversar com o cônjuge pelo WhatsApp porque não tem coragem de sentar frente a frente com ele e falar o que precisa ser dito olhando nos olhos, ouvindo o que não quer ouvir, inclusive. Esse assunto é tão importante que 46% dos participantes de uma pesquisa feita por essa faculdade costumam ser ignorados por seus parceiros por causa do celular. E devia ter nessa pesquisa umas 500 pessoas. 22%, por exemplo, disseram que o phubbing causa conflitos nas suas relações pessoais e 36,6% afirmaram que se sentem depressivos a maior parte do tempo. E o motivo da depressão é porque não tem atenção. Quantos aqui já leram o livro As 5 Linguagens do Amor? Um livro excelente. Quem é casal tem que ler, quem está namorando tem que ler, quem pretende ter algum relacionamento com alguém tem que ler esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Uma das linguagens do amor, o Gary Chapman, ele pega as linguagens do amor e divide em 5 temas. 5 temas onde as pessoas são interpretadas pela sua forma de amar. E a grande dialética do livro, a grande questão do livro é assim: cuidado para você não amar outra pessoa pela forma que você se entende amado. Porque você não pode estar comunicando o amor da maneira correta para ela. Então eu tenho uma maneira, Cláudio, a minha esposa, a Cláudia, ela tem uma outra maneira de sentir-se amada. Se da forma que eu me sinto amado, eu me comunicar com ela, eu vou estar nada mais, nada menos que amando a mim mesmo. E ela vai estar se sentindo no éter. E uma das linguagens de amor desse livro chama-se atenção. Tem gente que se sente amada com atenção. Tanto que eu corro o risco de dar um presente para ela, e ela não dá tanta importância quanto uma boa conversa no café da manhã que ela ama fazer. Porque ali eu estou dando atenção para ela. Agora coloca o celular no meio da atenção para ver o que acontece. Então, pessoas que se comunicam por essa linguagem têm grande probabilidade de se sentirem depressivas, porque na maior parte do tempo o cônjuge dá mais atenção à conversa do resto do mundo do que a ela mesma. E tem um outro psicólogo e colunista da UOL, chamado Dr. Cristiano Nabuco, que diz que a causa dessa busca, dessa fuga para esses recursos é justamente uma forma de buscarmos suprir
angústias que nós sofremos porque nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas. Mas a nossa proposta aqui, como eu venho dizendo esse mês, é trazer uma resposta cristã e espiritual para isso. E nós temos estudado o livro de Eclesiastes ao longo do mês, ou pelo menos parte deles. E hoje eu quero pegar o texto de Eclesiastes capítulo 3 e trazer para esse tema, para entender como as Escrituras, na sua sabedoria, elas nos ajudam a compreender o que a gente pode fazer para que esse problema se torne menor nos nossos relacionamentos. Eclesiastes, para aqueles que estão chegando aqui hoje, é escrito por um homem que experimentou tudo da vida, experimentou tudo do melhor, extremamente sábio, inteligente, fez as melhores opções e chegou à conclusão que a maior parte das coisas que ele fez na vida foi nada mais, nada menos, resumido, do que canseira. O autor e pastor Ed Renekiewicz diz que alguns autores chamam essa canseira de bolha de sabão. Sabe aquela bolha que as crianças brincam? A canseira é uma coisa que você investe a vida toda, daqui a pouco assim, acabou. E ele cria todo um texto a respeito da vida. E no capítulo 3, dos versículos de 9 a 15, o autor de Eclesiastes ele vai escrever assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para frente, a isso nada se pode acrescentar e isso nada se pode tirar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Desse texto eu quero tirar 3 movimentos para a nossa vida, sendo que vocês vão perceber que eu vou ficar parado um pouquinho mais no primeiro e no segundo. O primeiro movimento é para que nós entendamos que todos nós aqui dentro somos naturalmente desconectados de Deus e das pessoas. Todos nós aqui dentro somos naturalmente desconectados de Deus e das pessoas. Repare o que diz Salomão no capítulo 3, versículos 9 e 10. O que ganha o trabalhador com todo o esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. Eu bati o olho nessa segunda frase e eu fiquei intrigado. Como que Deus coloca fardo sobre o ser humano? Como que Deus, ele coloca algo sobre o ser humano que faz a vida pesar? Como eu posso dizer que grande parte do peso da minha vida veio de Deus? E eu gosto que a Bíblia explique a Bíblia. E se eu voltar a alguns livros no começo da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, eu vou entender que depois que o homem se desconecta de Deus, porque opta a conhecer o mal através do uso da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus amaldiçoa o homem, lança uma maldição, sim, sobre o homem, no seguinte tom: já que você optou a viver distante de mim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó se tornará. Até o momento que o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, as coisas estavam boas. Quando ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus amaldiçoa a serpente, a mulher e o homem. E na maldição do homem ele fala: agora você vai sofrer trabalhando. Isso me leva a crer que antes disso não haveria sofrimento através do trabalho. O sofrimento é resultado da nossa desobediência. E hoje nós lutamos pela vida, nós nos cansamos pela demanda da vida, porque nós optamos lá atrás, como humanidade, viver desconectados de Deus. E a consequência disso vem ressoando ao longo da história até chegar na sua vida e na minha vida também. Quando a serpente aparece no paraíso,
Ela faz uma pergunta para a humanidade: o que Deus fala para vocês? E a mulher responde: não comereis de toda a árvore do jardim, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: você não vai morrer. A serpente, ela contesta no coração da humanidade a verdade de que nós poderíamos depender, viver somente debaixo da sabedoria e da ciência de Deus. E nós cremos nisso. E nós continuamos crendo nisso até hoje. A tua natureza, a minha natureza e a nossa natureza tende a vivenciar experiências sem considerar Deus presente nelas. E a mulher assim viu que aquilo era agradável, fez uso da árvore do conhecimento do bem e do mal e serviu ao homem, ao macho, nesse caso, no texto, e ele também. Por isso que o texto de Gênesis 3 termina assim, com Deus deixando bem claro: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo o qual fora tirado. Agora você vai trabalhar, agora você vai dar conta de você mesmo, agora você vai assumir o papel de quem você é. Você não quis viver sem Deus? Agora sofra as consequências. E meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das consequências que nós vivemos hoje, esse cansaço que não nos permite suportar um ao outro, é porque nós produzimos coisas mais do que a gente consegue consumir. E quando eu falo de consumo, eu não falo de adquirir bens materiais. Eu falo das coisas que o seu coração pode consumir, que você não consegue lidar com tanta coisa assim. Tanto que logo depois desse fato, quando você passa para a descendência de Adão e Eva, e aí eu continuo te dando uma má notícia, desculpa se essa notícia é ruim para você, foi o primeiro momento em que aquilo que uma pessoa faz se tornou mais importante do que quem ela era. Porque Adão e Eva tiveram 2 primeiros filhos chamados Caim e Abel. E Caim, ele se inveja, ele tem inveja da oferta de Abel. E a inveja pelo que Abel fez e agradou mais a Deus foi mais importante para Caim do que Abel ser seu irmão. E sabe o que Caim fez? Matou seu irmão. O fato de Abel ser seu irmão se tornou menos importante como ser do que o que Abel fez e agradou a Deus. E isso nós continuamos transferindo para os nossos relacionamentos até hoje. As pessoas nos desagradam, nós nos distanciamos dela. Nós temos dificuldades, por exemplo, de lidar com pessoas que pensam diferente da gente, principalmente as mais próximas. Você já ouviu aquela frase: dá dinheiro, mas não dá intimidade? Você já ouviu? Agora em casa, a conta bancária está sempre no vermelho. Imagina o que sobra para dar. Não é? Só tem intimidade. Aí na intimidade a gente se sente na liberdade de falar o que pensa para os outros. Mas ninguém, principalmente a pessoa mais próxima de você, não merece o que você pensa a respeito dela, a não ser que esse diálogo venha de forma não violenta, onde você possa dialogar sem ofender. E nós naturalmente não conseguimos fazer isso. E a fuga, sabe qual é? Ok, eu prefiro fazer por aqui. Eu não estou olhando para os seus olhos, eu não estou percebendo as suas expressões, eu não consigo entender os sentimentos que estão no seu coração. Eu escrevo, você lê e você manda de volta a réplica daquilo que eu escrevi. Eu estou fazendo um curso, falei semana passada, de leitura de microexpressão facial com uma pessoa de Campinas. E é impressionante quando você começa a perceber as fisionomias por trás da fala. As pessoas falam, você olha assim, ela não está querendo dizer isso. Outro dia eu passei por um casal aleatório, eu estava numa caminhada, e a moça, aqui estava o marido, aqui estava ela, e ela falava que amava ele com a mão no peito dele, assim, ó. A fala dela dizia que amava, mas a expressão do corpo dela mantinha ele distante dela. Nós somos assim. O outro lado da moeda é fazer WhatsApp e Facebook de espada e de escudo, onde eu posso atacar as pessoas, falar o que eu quero a respeito do que eu penso e achar que qualquer um precisa engolir. Eu faço isso. Essa má notícia, a gente continua Caim continua matando Abel através das nossas vidas.
da sua vida. Segunda grande lição desse texto é que, apesar de sermos naturalmente desconectados das pessoas, nós temos necessidade de conexão. Olha o que Salomão vai dizer. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Apesar de Deus ter afastado a humanidade daquele ambiente de paraíso, Ele fez tudo a seu tempo. Ele nunca perdeu o governo. E a primeira dica que eu quero dar para a sua vida, meu amigo e minha amiga: Deus nunca perdeu o governo da sua vida. Nunca. Ele nunca deixou de governar o que você fez, quem você é, quem você deixou de ser. O governo da sua vida nunca fugiu das mãos da autoridade, da autonomia e do poder de Deus. E dentro desse poder soberano, e como eu falei aqui desses dias, dentro dessa pintura maior, dessa moldura maior, você está debaixo de um cuidado de um ser que te ama profundamente. Então tudo acontece no tempo certo. Se você voltar um pouquinho antes desse capítulo, é aquele texto que vocês gostam, que eu gosto. Tudo a propósito para todas as coisas debaixo do céu, nascer, morrer. A gente tem dificuldade com as partes difíceis e gosta das partes boas, mas tudo. Então Deus não perdeu o governo da sua vida. É o seguinte: apesar de nós termos sido afastados do paraíso, todos nós temos uma necessidade de reconexão com a eternidade. Às vezes eu converso com pessoas que elas estão buscando um tipo de conexão espiritual, mas elas não sabem bem o que é. E eu te garanto, você pode sair pela rua aí. Sai daqui, ali na esquina, pode pegar qualquer um na rua. Eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, essa pessoa já está procurando algum tipo de conexão com alguém além dele, que você e eu sabemos que é Deus. E nós conhecemos esse Deus. E isso está explicado na Bíblia. Deus deixou no coração de todo ser humano uma saudade a respeito dele. E essa saudade está te incomodando hoje, eu tenho certeza disso. Essa saudade às vezes me incomoda quando os problemas se tornam muito grandes. Hoje eu estava falando para minha esposa, para a Cláudia, eu falava assim: eu estou cansado mesmo. Passei ontem por uma reunião que o final dela foi o rascunho do mapa do Ferno escrito em papel de pão. Resumindo a reunião, escrito por lápis ainda. Eu cheguei em casa arrebentado. Hoje eu conversava com o Tony. Tony, você percebeu? Eu percebi. Não dá, cara. Não dá. Tem coisa que não dá mais. Eu estou cansado, mas não é cansado da demanda do dia a dia. Eu estou cansado de algumas coisas assim. E isso me leva, às vezes, a orar mais. Hoje de manhã eu acordei, a Cláudia foi para a pós-graduação dela. Ficar: Senhor, traz ânimo para o meu coração, em nome de Jesus, porque eu não estou aguentando mais umas coisas. Não estou aguentando. Não dá mais, não cabe mais. 48 anos eu não preciso passar mais por algumas coisas, ouvir mais algumas coisas. Não dá, né? Chega uma hora que você escolhe as coisas que você quer ouvir. Mas eu sei que eu posso orar e Deus está me ouvindo. Ele pode não me dar a resposta naquela hora, mas me ouvindo está. Te ouvindo também está. Porque no nosso coração há uma saudade de Deus. Em terceiro lugar, aqui nesse segundo ponto, nesse segundo movimento desse texto, é que Deus tem uma compreensão da nossa vida além da nossa. Deus tem uma compreensão da sua vida além de você mesmo. Nunca olhe o seu problema pela página que você está. Deus conhece o livro todo. Aliás, Ele escreveu o livro. Se eu for no último livro da Bíblia, que o nome é Apocalipse. Sabe o que está escrito lá? Todos os seus dias estão escritos no livro da vida. Está lá. E eu vou te dar um paralelo a essa informação, que nunca olhe a vida pela página que você está. Nunca avalie seu relacionamento com uma pessoa pela última página com ela. Leia todas. Leia todas. Quantas vezes eu não tenho que chegar para casais que estão num momento difícil e falar: lembra da época do namoro? Lembra, aquela época era bom, Cláudio. Por que não continua sendo bom? Aí eu já dou uma de coach, viu, Danilo? O que você pode fazer além de si mesmo para que volte a ser bom? Hoje eu li uma frase de Sócrates: a gente quer que mude o mundo, uma mudança que tem que começar por nós mesmos.
Volta a conversar com Deus a respeito da sua vida. A gente quer mudar as pessoas, mas já pensou em você ser a mudança que você espera nos outros? Sabe uma coisa que me deixa bravo, já falei aqui, a gente terceiriza tudo. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, por que você não fez isso? Ela diz, eu não fiz porque o outro não fez antes. Eu falei, e daí? Você não me explicou a minha pergunta, por que você não fez? Não terceiriza. Assume o que Deus está fazendo, assume o seu papel. Deus está no controle de todas as coisas. E alguém foi colocado na história para que você voltasse a ter essa percepção de Deus a partir da sua saudade. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, de Gálatas 4-6, ele fala do retorno a essa conexão próxima com Deus, quando ele escreve assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. De quem que Paulo está falando? Jesus. Na plenitude do tempo, Deus mandou Jesus. Para quê? Redimir o que estavam sob a lei. Qual lei? Da morte, do distanciamento do paraíso. Para que recebêssemos a adoção de... Ou seja, quem entende essa mensagem se torna o quê? Filhos. E Paulo vai mais adiante, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. Sabe o que Paulo está falando? Conexão. Se você quiser conectar-se com Deus, é através de Jesus, não tem outro caminho, não tem outra verdade. É a única forma de restaurar a vida é através de Jesus. E esse texto é tão lindo, que te dá a possibilidade de falar assim, o qual clama... Abba, Pai. Deus quer se conectar com você. Deus quer restaurar o relacionamento dele com você. E a restauração desse relacionamento é Jesus Cristo. E o próprio Jesus fala que quem entende esse amor por eles, vive o maior mandamento que ele deixou. Uma vez um sábio pergunta a Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento da lei? O que eu devo fazer? Como eu devo viver sendo seu discípulo? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual foi a pergunta do mestre da lei? Qual é o seu maior o quê? Mandamento. Esse mandamento tem que ser o quê? Maior, acima dos outros. Qual é o mandamento acima dos outros? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento da vida. Esse é o mandamento que te conecta com Deus. Esse é o mandamento de pessoas que se sentem conectadas com Deus. Aí ele dá um segundo de lambuja. E o segundo é semelhante a esse. Qual que é? Ame como... Eu tenho andado pelas ruas da vida e eu tenho visto as pessoas... Nunca vi pessoas com tanta falta de amor próprio como atualmente. A gente se flagela o tempo todo. E quando a gente se flagela, a gente se esconde atrás dos subterfúgios da vida, como a tecnologia, para evitar amar as pessoas. Celular já solta cheiro? Tem sensação de abraço o celular, não? Por mais que você use uma câmera, você consegue olhar nos olhos das pessoas e perceber o que elas estão realmente dizendo a seu respeito? Jesus Cristo estava indo ser julgado. Tinha acabado de passar por uma conversa com Pedro, onde Pedro falava, Senhor, jamais te negarei. Jesus fala que antes que o galo cante, você, Pedro, me negará 3 vezes. E Pedro falou, jamais farei isso. Mas quando os soldados carregam Jesus na calada da noite para o sinédrio, Pedro se esgueira pelas sombras e olha para seu mestre sendo carregado.
E diz o texto no Evangelho de Lucas que Jesus só fitou os olhos de Pedro, e naquele olhar de Jesus para ele, Pedro chora amargamente, olho nos olhos, alma com alma, Deus encarando a realidade das nossas vidas. Jesus fez isso por você e continua fazendo. Deixe que Jesus olhe nos olhos do seu coração e te ame. Já me perguntaram várias vezes, é uma pergunta comum, Cláudia, o que eu preciso fazer para que Deus me ame dessa maneira em Jesus? Não precisa fazer nada. Deixa só que Ele olhe para você, que Ele olhe para o seu coração e para a sua vida, e se submeta a esse olhar que transforma seu coração. O terceiro e último movimento, e esse eu passo muito rápido, porque ele vem a partir desses dois anteriores. Quando Salomão escreve a Eclesiastes, ele fala assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é o quê? Descobriu que Deus te ama? Viva a vida, meu amigo. Vive a vida. Por que você vai ficar trocando a vida que você tem? Entendeu, né? Qual foi a última vez que você sentou na mesa com alguém que é realmente significativo, que pelo menos deveria ser significativo para você, colocou o celular de lado, olhou nos olhos e disse assim: fala que eu te escuto. Eu sei que isso é um perigo, viu, maridos? Mas faça. Eu quero te ouvir. Eu quero que você diga o que você está pensando de mim. Meu coração está aberto. É um perigo, mas façam, viu? E ouça. Só ouça. Não desvia seu olhar, não. Vai ter uma hora que você vai querer abaixar seu olhar de vergonha. Mas não tem problema, Jesus está ali. Tem hora que as necessidades da vida vão divergir dos sentimentos. Isso é normal, viu, gente? Parece que as pessoas que quando as necessidades divergem do sentimento, o sentimento fala mais forte que apertar o botão vermelho do assento ejetor e dar uma de Batman e sair voando de paraquedas. Tem hora que vai divergir mesmo. Ou você casou com um clone? Não é normal isso? E por fim, viva. Adote sim uma abordagem positiva da vida e viva como quem sente-se amado por Deus. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. For the sad man. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders, getting
lojinha de venda de celular ali na esquina, gente. Ficou claro? Que tal essa semana você largar o seu celular e conectar-se com Jesus como você faria com o seu telefone? O tempo que você ficaria no celular, conversa com Jesus. Que tal você largar o seu celular e gastar ou usar tempo com Deus em oração? Você já pensou se você orasse tanto quanto você fala no celular? Que tal você largar o seu celular e usar melhor o seu tempo conectando-se com as pessoas através do cuidado, do carinho e da troca? É uma boa ideia essa para você? Vamos orar por isso?